Boa noite para você que acompanha a TV Universitária. O TVU Notícias desta quarta-feira começa agora com muita informação para você. A violência contra a mulher, um problema que se agrava mesmo diante de leis específicas e de atendimento especializado às vítimas e agressores. O papel da mulher na política, maioria do eleitorado, mas com baixíssima ocupação nos cargos do Legislativo e Executivo. Feira de artesanatos da ACD em Uberlândia. Muita gente tem garantido os presentes de Natal e a renda extra é revertida aos pacientes. Hoje é dia de combate ao câncer infantil. Tudo sobre a doença no TVU Notícias desta quarta-feira, que começa agora. Um assunto sério e que, por mais que seja discutido, precisa ainda de muito mais. Políticas públicas, prevenção e punição de fato aos agressores e até ajuda especializada também. É a violência contra a mulher. Na reportagem de Erivelton Rodrigues, você vai conhecer um caso em que, depois de ser morta pelo ex-companheiro, a família da vítima, mesmo diante da dor da perda, resolveu fazer o bem. A educadora infantil que não terá mais a chance de transformar a vida dos seus alunos. Veridiana Rodrigues Carneiro foi vítima de um ex-namorado. O crime foi em Uberlândia no ano passado. Apesar do momento difícil, a mãe escolheu, ao saber da morte da filha, dar mais vida à vida de outras mulheres. Do nosso lado existe a dor. Mas além de eu ter perdido, eu ainda vou tirar, entre aspas, um pedaço. Mas é vamos dizer assim, um bendito pedaço, né? Porque no caso das doações das córneas que eu fiz da Veridiana, eu soube que uma menina de 15 anos em Uberaba recebeu as córneas. E eu tive uma grata surpresa porque eu pensava que as duas córneas iriam para uma pessoa só. E depois eu tive informação que vai para uma e para outra. Quer dizer, dá a oportunidade de duas pessoas enxergarem, né? E a outra moça é aqui em Uberlândia, uma menina de 28 anos, né? Então, é uma felicidade muito grande você pensar nesse aspecto, né? Veridiana foi apenas mais uma vítima de uma realidade triste e cada vez mais comum, a da violência contra a mulher. No ano passado, no Brasil, cerca de 40% das mulheres em situação de violência sofreram agressões diariamente. Para cerca de 35%, essas agressões foram semanais. Os dados são da Central de Atendimento à Mulher. Em agosto deste ano, a Lei Maria da Penha, que prevê diversas medidas para diminuir estes números, completou 10 anos. Mas a violência contra a mulher ainda significa uma ameaça. Só em Uberlândia, 15 mulheres foram assassinadas no ano passado. A maior parte dos crimes são passionais e ocorreram de forma bárbara. Esta historiadora é voluntária na ONG SOS Mulher e Família, que existe há quase 20 anos na cidade. Entre os anos de 1997 e 2015, foram realizados quase 17 mil atendimentos. A gente entende que o ser é complexo. Então, ele é os seus aspectos sociais, psicológicos, jurídicos, e não um isolado do outro. Nesse sentido, a gente tem um atendimento social, psicológico e jurídico gratuitos. Um outro diferencial, a pessoa não precisa registrar a ocorrência, porque nessa violência, é diferente viver violência com pessoa estranha e desconhecida. Outra coisa é com alguém que você investiu sonhos, projetos, filhos, sexualidade, que você não quer ver a pessoa fichada, você tem filhos com aquela pessoa, tem sentimentos de natureza positiva. Então, é preciso levar isso em conta. Nessa violência, tem um ciclo, muitas vezes, que é o ciclo da lua de mel, aí vem a tensão, vem a agressão, a crença de que pode mudar o outro, de que vai passar, de que é uma fase difícil. Então, existem fatores nessa violência que são específicos. E, nesse sentido, a ONG tem um entendimento para favorecer, já que só 1/3 busca ajuda, para favorecer a busca de ajuda, de que a pessoa será atendida mesmo que ela não registre ocorrência policial junto ao 190 ou mesmo junto à Delegacia de Mulheres. Claro que aqui ela terá toda a orientação, inclusive para a gente, articulado com essa rede de enfrentamento à violência, ela poder contar com toda essa rede. Mas mesmo que ela não registre, ela será atendida. Ela acredita que a Lei Maria da Penha trouxe grandes contribuições. Ela amplia essa tipificação da violência, extremamente importante, e propõe a criação de um juizado especial criminal e civil com operadores do direito voltados especificamente para a aplicação da Lei Maria da Penha. Então, ela inova nesses fatores e ainda é considerada a lesão corporal, no caso da violência conjugal, é considerada uma ofensa à sociedade, não só ao par conjugal. Portanto, independe de representação. Qualquer vizinho, qualquer pessoa pode buscar ajuda, pode denunciar, não precisa ser necessariamente a mulher. Então, várias inovações nesse sentido. Nós vimos aí que denunciar, buscar ajuda e reconhecer que pancada de amor não dói não é verdade. A gente continua falando sobre o assunto. Erivelton. Nesses 10 anos, a Lei Maria da Penha conquistou diversos avanços.
mas vários desafios ainda precisam ser superados. Em Uberlândia sequer foi criado, com esses 10 anos de Lei Maria da Penha, o Juizado Especial Criminal e Civil para operacionalizá-la com uma equipe social, psicológica, jurídica e da saúde, como prevê a Lei Maria da Penha. Temos um punhado de problemas em relação às medidas protetivas, porque as medidas protetivas deveriam ser rápidas, 48 horas, e por vezes 2 meses, 3, 4 meses, e as providências não são tomadas, essas mulheres ficam em risco de morte. Enquanto os desafios ainda são muitos, o Brasil se coloca em um lugar de destaque de um quadro indesejável. O mapa da ONU Mulheres traz, em 2015, um dado alarmante. O Brasil estava em 7º lugar no ranking mundial em assassinato de mulheres, que é o que a gente chama de feminicídio. Ou seja, o feminicídio é uma lei de 2015, bastante depois da Lei Maria da Penha, que traz como agravante o assassinato de mulheres pelo fato de serem mulheres. Então, modifica, inclusive, a Lei Maria da Penha, tem impactos, no Código Penal tem impactos, minha área é a história, não é o direito, mas a gente transita de modo interdisciplinar e, por isso, a gente sabe desses impactos. E o Brasil saiu do 7º lugar e foi para o 5º lugar no ranking mundial. Portanto, se a gente perde em Copa do Mundo, em outros aspectos, na violência de gênero, na violência contra as mulheres, a gente vem ganhando espaço no ranking mundial. Estamos em 5º lugar, perdendo apenas para alguns países. Isso é bastante sério, porque os dados são subnotificados. Se a cada 15 segundos uma mulher é espancada e sofre-se 9 vezes mais violência dentro de casa, por parte de pessoas próximas e conhecidas, que na rua com gente estranha, esse é um dado importante. Em termos de estupro, o ano passado, 2015, em torno de quase 50 mil, e só 10% é que busca ajuda. Na violência doméstica, só 1/3 é que busca ajuda. Então, os dados são subnotificados, estão sempre abaixo do que realmente são. Se a gente for levar isso em conta, a nossa situação é muito grave, e esse é um problema de saúde pública, de segurança social, não é só caso de polícia, é muito para além disso. Segundo Cláudio, um dos fatores que contribui para os números divulgados está na responsabilização das vítimas ao invés dos agressores. No Brasil, mais de 200 cidades pesquisadas, a cada 3 pessoas, entre homens e mulheres, uma acha que a mulher que foi agredida mereceu ser agredida. De 2013, no IPEA, diz que a mulher que usa pouca roupa é porque ela está chamando para ser agredida, cantada e espancada. Quer dizer, é ainda uma aberração em termos de valores, de construções culturais, porque a gente entende que é preciso educar os homens para não agredirem, não as mulheres para se protegerem de agressão, né? De fevereiro até o final do mês de agosto deste ano, foram feitos 1.493 atendimentos internos na ONG SOS Mulher e Família. O atendimento realizado pela ONG está aberto a toda a comunidade. Um outro diferencial da ONG, a gente atende autores de violência. O homem é convidado, ele não é obrigado a vir para a gente ouvir a versão dele, para a gente fazer um trabalho com ele, seja com estratégia de atendimento individual, casal ou grupos de apoio para mulheres, grupos de apoio para homens, no sentido de desconstrução também, porque quem agride está denunciando sua fragilizada autoestima, medo da perda, insegurança, então precisa também trabalhar esse homem. Mas qual o perfil das vítimas e dos agressores? Este psiquiatra tenta responder. Entre casais e violência conjugal é mais comum na idade adulta, e a partir dos 15 anos até, nem sempre casados, né? Também companheiros, amasiados, namorados, né? Pessoas que estão separadas, viúvas e que resolvem ter um relacionamento, pode acontecer. Ele lembra ainda que as agressões ocorrem em escalada. Ela vai dando sinais de que vai acontecer, e até mesmo a violência física, ela começa às vezes com agressões menores, e com o tempo essas agressões vão piorando. Dificilmente já chega num extremo de agressão no primeiro episódio de violência. Bruno diz que é comum acreditar que o agressor sofre de transtornos mentais e, por isso, agiu de forma violenta. Mas nem sempre isso é verdade. O que acontece muitas vezes são transtornos menores, às vezes transtornos de ansiedade, do humor menor, traços de temperamento, transtornos de personalidade. Isso pode ser facilmente identificado no perfil desses agressores. Mas transtorno maior geralmente não tem, que é o que geralmente costuma gerar muita confusão. As pessoas tendem a achar que quem comete um crime bárbaro, às vezes, é porque tem algum tipo de insanidade mental. Às vezes pode ser um transtorno de personalidade. Para uma sociedade com menos violência, alguns fatores de risco e algumas orientações precisam ser observados. Para quem já está envolvido na situação de violência, de agressão, de abuso,
o que mais pode ser feito é não aceitar, colocar um basta nisso e não ter negociação quanto a esse tipo de atitude. Nada justifica a agressão. Nós não temos o direito de agredir o outro, ponto. Para por aí a conversa. Nem agressão física, nem agressão moral, nem agressão psíquica, nem insultos, nem xingamentos. Agressão de espécie alguma, muito menos agressão física, não pode. E colocar esse limite. E, se for preciso, procurar órgãos responsáveis por isso para cuidar. Se o casal achar que o relacionamento pode, de alguma forma, vir a ser construtivo e deseja investir nisso e melhorar e parar com essa questão de violência, procurar profissionais capacitados para isso. Uma terapia de casal seria um bom ponto de partida para tratar isso. Agora, para prevenir, as ações começam desde o pré-natal. Nós sabemos que crianças que tiveram um devido pré-natal, uma devida assistência no primeiro ano de vida, no segundo, no terceiro, até o quinto ano de vida, que tiveram carinho, afeto, que os pais foram atenciosos, não negligenciaram os cuidados, nós sabemos que isso diminui a violência. E nós sabemos também que quando os pais são tratados, muitas vezes os pais são doentes e não se tratam, transtornos de ansiedade, transtornos de humor, e isso precisa ser tratado, os pais precisam ser tratados para não deixar que isso acometa de alguma forma os filhos. Nós vemos que é importante sim buscar ajuda, reconhecer o problema e mais, leis que punem os agressores e auxiliam também as vítimas. No próximo bloco nós vamos falar da mulher na política, a previsão do tempo e muito mais. O TV Notícias volta já. Nossa, do jeitinho que eu imaginava. Ele vai ajudar na construção da primeira etapa da Unidade 2 do Hospital do Câncer em Uberlândia. Ajude você também. Ligue 0800 34 2062 e doe. No primeiro bloco, nós falamos sobre a violência contra a mulher. E a gente sabe também que políticas públicas a favor da família como um todo pode mudar essa realidade. A partir de agora, nós vamos falar da participação da mulher na política. Apesar de representarem praticamente 52% dos eleitores brasileiros, as mulheres ocupam menos de 10% dos cargos na Câmara. No Senado, a situação é bem semelhante. Encontros são realizados frequentemente aqui na universidade para discutir o assunto. Hoje, foi realizada mais uma roda de conversa. E uma das idealizadoras é a professora da Faculdade de Direito, Beatriz Correia Camargo, que vai falar com a gente sobre a importância de mudar essa realidade. Professor, obrigado pela presença aqui hoje no estúdio. Eu já começo falando um pouquinho sobre isso. Como é que funciona esse canal de comunicação com as pessoas dentro da universidade, falando sobre um assunto tão importante e significativo que é a participação e a presença da mulher, não só na política, mas em todas as áreas? Olha, muito obrigada pelo convite. Essa roda de discussões, ela acontece no âmbito de uma série de discussões, né, desenvolvidas pela Ouvidoria Acolhidas, que é o projeto de extensão que eu coordeno, cujo objetivo é justamente receber demandas, né, dentro da comunidade universitária de discriminação de gênero, violência, abuso, acontecido dentro da universidade. Então, para nós, esse tipo de discussão ele é muito relevante, porque quando a gente tem uma situação de distribuição de cargos de chefia dentro da universidade, ou no âmbito maior, que é a representação no Senado, ou no Ministério, né, do governo atual, como a gente viu recentemente, em que preponderantemente são formados por homens mais velhos, inclusive brancos, então a gente vê que o fator discriminação está ressaltando ali, né? E é importante dentro de uma universidade discutir isso não só em termos políticos ou partidários, mas realmente academicamente, né? Em que sentido isso atrapalha não só a formulação de políticas públicas, mas a própria construção da ciência, que acaba sendo limitada quando você tem uma visão parcial, né? De somente um segmento. A gente sabe que é baixíssima a ocupação de mulheres em algum cargo político.
inclusive de gestão também de instituições públicas, por exemplo, de ensino, como a própria universidade. Mas já é uma vitória muito grande se a gente comparar com 10 anos atrás, com 20 anos atrás, 30 anos principalmente. Nesse período que a gente conquistou pelo menos uma fatia desse bolo, já percebe-se algo diferente? Quer dizer, a mulher lutando mais pelo sexo feminino e pela família, consequentemente, porque a mulher ela representa a família, ela não representa apenas o sexo feminino, ela representa o todo, né? Já teve uma mudança significativa nisso? A gente tem que ficar atento porque tem dois aspectos relativos aqui. Em primeiro lugar, é preciso ter essa representação em termos de visibilidade, que seria uma representação quantitativa. E aí a gente teve avanços no nosso país, né? Por exemplo, na gestão atual, na própria universidade, nós temos 3 mulheres pró-reitoras, o que representa aí metade, né, das pró-reitorias. E nós tínhamos até o governo passado o maior número de mulheres nos ministérios. Mas o que acontece atualmente? A gente está vendo um movimento no sentido contrário. E é preciso que essas questões elas sejam um objeto de discussão, porque atualmente a gente já não tem mais uma mulher no ministério no governo federal. E a nossa preocupação dentro da universidade é, será que essa paridade em números vai se manter para a próxima gestão? Então é uma coisa que também nos preocupa. Mas, além disso, existe o lado da representação em termos materiais, vamos dizer. Porque é importante ter a visibilidade da mulher no cargo de chefia, porque isso comunica para as mulheres que elas também podem ter acesso a isso e encoraja elas a buscarem, né, essas atividades. Só que, por outro lado, em termos materiais, o que a gente se pergunta é, será que as mulheres que estão ali, elas realmente estão atuando com uma sensibilidade para essas outras questões? Ou será que elas estão ali, por exemplo, foram escolhidas de repente porque elas abaixam a cabeça para aquilo que os colegas homens falam? Será que ela realmente tem autonomia e essa consciência para buscar a diversidade? Essa é uma grande pergunta. Professora, nosso tempo é curto, mas assim, o que a gente pode deixar de recado para quem nos acompanha agora, de se envolver mais em atividades, por exemplo, como essa que a universidade realiza, de rodas de conversa, a própria ouvidoria que atende todos os casos indiscriminadamente, inclusive de homens que querem falar sobre o outro lado, quer dizer, não é só para a mulher em si. Como é que tem que ser feito, como é que pode ser feito isso? Bom, dentro da universidade nós somos um espaço para discussão e debate, pode nos procurar no Facebook, né, Ouvidoria Acolhidas, mas existem outros espaços de discussão na universidade, coletivos femininos, né, em que isso está sendo debatido. Outra questão é, o que eu posso fazer no ambiente da minha vida, né? Eu posso, por exemplo, não desqualificar uma mulher na política. Eu posso me centrar no discurso político dela e não na aparência, né? Então, eu posso encorajar as mulheres ao meu entorno a concorrerem ao Grêmio Estudantil. Então, tem muitas pequenas coisas que a gente pode fazer na nossa vida, é só a gente abrir os olhos para isso. Mudança comportamental em função dessa construção cultural e até histórica, não é mesmo? Verdade. Professora Beatriz, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui hoje. Eu que agradeço. Hoje, profissionais da área de engenharia se reuniram no CREA para discutir sobre inovação tecnológica e investimentos com possíveis parcerias com a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial. O workshop é também uma realização da Faculdade de Engenharia Mecânica da UFO. Matheus é estudante do curso de Engenharia Mecânica da UFO. Decidiu participar do workshop em busca de novos conhecimentos. Muito bom, bem interessante e traz muita inovação. O primeiro workshop em tecnologia metal-mecânica foi promovido pela Faculdade de Engenharia Mecânica para firmar parcerias entre a universidade e empresas do setor industrial. Na palestra, o professor Sinésio divulgou o laboratório de tecnologia em atrito e desgaste. O que nós fizemos foi trazer aqui para o nosso público os nossos desenvolvimentos já realizados em PD, em pesquisa e desenvolvimento, né, envolvendo atrito, desgaste e desenvolvimento de componentes mecânicos. Um dos objetivos do workshop é divulgar a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial da Faculdade de Engenharia Mecânica da UFO. A Embrap a gente fala que é uma organização social ou empresa, né, que ela foi fomentada pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicações e o Ministério da Educação para desenvolver em todo o Brasil o que a gente chama de unidades, onde cada unidade tem sua competência para trabalhar junto com a indústria
e para fazer pesquisa, desenvolvimento e inovação para o Brasil no setor industrial. Vários assuntos foram discutidos no workshop, como avaliação de propriedades mecânicas em campo e desenvolvimento de componentes resistentes ao desgaste. Que competências que foram demonstradas e que a gente pode auxiliar a inovação na indústria. Essas competências foram tecnologia de união, que é soldagem, tecnologia de reparo, tecnologia de edição de materiais, tecnologia de superfícies e caracterização de materiais. Uma oportunidade para trocas de ideias e experiências entre os pesquisadores e profissionais do mercado. É a oportunidade de nós mostrarmos o que estamos fazendo e de estabelecermos parcerias. Matheus conta que o que aprendeu no workshop ajuda na formação acadêmica e profissional. Traz ideias novas e mostra que o laboratório tem muito a oferecer e ajudar as empresas. Choveu durante a noite em Uberlândia, em boa parte da cidade, e o dia amanheceu nublado. Clima bem agradável nesta quinta-feira. O dia começa com sol e aumento de nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 32 e mínima de 21 graus. Veja agora a previsão do tempo para outras cidades da região. Em Vazante também terá sol entre nuvens. Chove à tarde e à noite. A temperatura máxima prevista é de 31 graus e a mínima de 23. Muito calor em Nova Ponte. A temperatura vai ficar entre 22 e 33 graus. O dia amanhece com sol e nuvens, com chuva no restante do dia. Em Patos de Minas, chove também durante quase todo o dia, máxima de 33 e mínima de 18 graus. Já no Pontal, em Ituiutaba, muito calor. A temperatura pode chegar a 35 graus e mínima é de 24. O dia amanhece com sol, mas chove no restante do dia. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o câncer infantil, crianças que têm a doença e sobre o tratamento. E ainda, como está sendo a feira de artesanatos da ACD, como participar. Veja no próximo bloco. Volta, te imploro, não me deixe aqui ligada, sozinha com a casa iluminada, desperdiçando assim a minha luz. Meu amor, me desliga, por favor. Não posso suportar tamanha dor. Se liga, use a energia de forma consciente. O planeta agradece. Volta. Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer Infantil. Nós vamos falar sobre sintomas, tratamento e prevenção da doença. Aqui comigo a médica pediatra Lídia Mairing, que também é professora da Faculdade de Medicina da UFO. Professora, muito obrigado pela presença aqui hoje. Eu já começo com uma pergunta. A gente associa muito o câncer a hábitos de vida, por exemplo, não saudáveis, como a alimentação, a falta de atividade física. Mas e na criança? O que justifica a doença na criança? Boa noite, eu agradeço o convite. Realmente tem uma diferença grande na infância, né? Não há doenças que levem à predisposição a ele desenvolver o câncer e não é dependente do estilo de vida. Então, no adulto a gente está acostumado com o tabagismo, que é relacionado ao câncer, com o etilismo, com câncer de fígado, e na criança não. Na criança isso depende da predisposição genética. E aí é difícil às vezes até de confortar os pais, porque eles ficam tentando achar porquês e a gente não tem essa resposta. Por outro lado, a gente precisa sempre tirar esse sentimento de culpa dos pais. É muito comum eles associarem que esse câncer se desenvolveu porque eles fizeram tal coisa com a criança, deixar ela ter algum comportamento, deixar ela, enfim, tomar friagem, ter alguma doença, mas isso não está relacionado à culpa dos pais, né? São predisposições genéticas. A senhora falou em relação à preparação dos pais. Os pais, na verdade, não estão tão preparados assim nessa primeira infância, até porque aquela história, o pai e a mãe sonham com o filho jogador de futebol, a filha bailarina, e não pensa que pode acontecer consigo. Quando isso acontece, como é que funciona a questão do diagnóstico, da preparação dos pais, até para lidar bem com o tratamento, que a gente sabe que exige uma atenção e um cuidado especial? É muito mais difícil, né? A aceitação da família, a questão do diagnóstico, porque a gente tem que trabalhar também com a criança, né? A criança tem que estar entendendo o que está acontecendo dentro da limitação dela. Então a gente conta com uma equipe multidisciplinar, de psicólogo, de assistente social, que nos ajudam, tá? Agora, o mais importante na questão da família é tentar
perceber em que momento que você tem alguns sintomas que possam predispor, que possam ser indícios de que aquela criança possa estar cometido com câncer, porque a gente nunca imagina que uma criança possa ter câncer, né? Então isso é o que está falando na mídia, que a gente tem que fazer um diagnóstico precoce do câncer na infância, porque qual que é a diferença? Tem cura. Quando fala em câncer no adulto, a gente já pensa no óbito, né? Na perda desse paciente. Na infância, a grande maioria dos cânceres tem cura. Isso é uma coisa muito boa. Quais são os tipos de câncer mais comuns na infância? E como é que funciona meio que o tratamento? Seria mais ou menos igual ao do adulto, quimioterapia, radioterapia? Como é que funciona? Os mais comuns, se a gente pegar mais de metade do caso dos cânceres, são as leucemias, que são doenças do sangue, e os cânceres do sistema nervoso central, né, do cérebro da criança. Depois a gente tem no olho, a gente tem no osso, tem no abdômen, que é o neuroblastoma, tem no reto peritônio, mas o mais importante, o mais comum é leucemia e no cérebro da criança. Quando a gente pensa em leucemia, quais são os sintomas que podem pensar num câncer? Então é a apatia da criança, a palidez, a perda de peso, as manchas roxas. Quando a gente pensa no sistema nervoso, é a alteração de comportamento da criança, um desvio de olho que ela não tinha, convulsão, que fazem a gente pensar em câncer. O tratamento é mais ou menos o mesmo, é quimioterapia, radioterapia, tem algumas particularidades, né? Mas é basicamente o mesmo. Por ser basicamente hereditário ou genético, no caso, pode acontecer em qualquer fase da vida dessa criança? Não é só logo que nasce, ou talvez é mais comum em que momento da vida? Existe isso ou não? Aquela história, a doença pode acometer qualquer pessoa e a gente tem que ficar observando realmente questão de sintomas, por exemplo. Pode acometer qualquer criança em qualquer faixa etária, tá? Cada tipo de tumor tem uma faixa etária mais predisponente. Em geral, acaba pegando as crianças um pouco mais velhas, tá? Mas pode acontecer, inclusive, ao nascimento, em casos de bebês. Mas é muito mais raro. Mas o mais comum em crianças um pouco mais velhas. Eu até peço uma dica da senhora agora para quem está em casa. Eu acho que principalmente para os pais, que com certeza ficam muito assustados, inclusive ouvindo o que a gente está falando, apesar que é para orientação, né? A questão do medo, a questão da ansiedade, da própria insegurança em saber ou não lidar com a situação. O que eles devem fazer? Inclusive porque a criança normalmente ela é acompanhada por um pediatra, mas nem sempre esse próprio pediatra que atende a criança, ele consegue observar algumas coisas. Como é que deve ser feito isso? Qual é a dica ou o conselho que se dá aos pais? Mãe tem um sexto sentido, né? Ela tem aquele feeling de que a criança não está bem. Isso deve ser valorizado. Inclusive o pediatra, a gente precisa nos treinar para escutar esse sexto sentido da mãe, né? Então, quando a mãe percebe que não está bem, por exemplo, a leucemia, ela é diagnosticada com um exame de sangue, com um hemograma. É um diagnóstico relativamente simples, né? Não é tão complexo para a gente fazer. Até mais uma diferença, não tem diagnóstico de screening. Igual a gente escuta no câncer de mama, vai todo mundo fazer mamografia para ver se você pega a doença. No câncer de próstata. Na infância, nós não temos um exame que a gente fica fazendo em todas as crianças para pegar, ou seja, o screening. Isso não é realizado, não tem efeito, né? Não muda o prognóstico. Então, a gente não faz screening na criança. A gente faz exames se a mãe traz algum sintoma. Agora, a mãe também não precisa ficar muito neurótica. Às vezes a gente vê isso, né? Então, uma mancha roxa na perna da criança, nossa, leucemia. Poxa, não é. Aquela criança, né, cai e pula o dia inteiro. Uma íngua aumentada, é leucemia. Claro que pode ser, mas é muito raro que seja só por causa dessa íngua aumentada. Mais provável que a criança esteja com uma virose. Mas se tem mais de um sintoma, 2, 3, e a mãe percebe que a criança não está bem, começou a perder peso, está com apatia, ela tem que levar e a gente faz o exame, né? Mas a princípio, nas consultas de rotina, e no caso, se ela tiver sintoma levando ao pronto-socorro, seria suficiente. Um pediatra bem treinado, ele vai conseguir diagnosticar. E se não diagnosticou hoje, passa 2, 3 dias, a criança piora, uma semana ela piora. E aí, na piora, a mãe retorna ao serviço médico e às vezes a gente faz o diagnóstico no segundo ou no terceiro atendimento. Realmente é difícil você fazer o diagnóstico no primeiro atendimento, porque febre, são sintomas inespecíficos. Então, às vezes, o primeiro pediatra não vai perceber, tudo bem, mas o segundo que atendeu, ele já... Opa, estranho, essa criança voltou, vamos valorizar um pouco mais. Então, assim, a gente tem um tempo para o diagnóstico. Quando a gente fala precoce, não é hoje, né? A gente tem alguns dias para a gente pensar nesse diagnóstico. Então, isso acaba sendo feito dessa forma. Doutora Lídia, muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos aqui no TV Notícias.
Muito obrigada. E a gente dá sequência, então, com as nossas reportagens. E olha só, hoje foi o primeiro dia de feira de artesanatos da ACD em Uberlândia. Centenas de pessoas puderam levar para casa produtos tipicamente regionais e ainda colaboraram com os pacientes que lá são atendidos. Amanhã, a feira continua. Nossa equipe esteve lá hoje e mostra para você a alegria dos voluntários, pacientes e visitantes também. É a primeira vez que Tânia participa da feira de artesanato. Gostou tanto das peças que brinca que gostaria de levar tudo para casa. E já garantiu os presentes de Natal. Tudo muito lindo, os trabalhos são perfeitos, um preço muito bom. E assim, é muito atrativo, dá vontade de levar tudo. A design de moda Elma participou de todas as edições do evento. Ela conta que admira o trabalho artesanal. Eu gosto do trabalho de patchwork, eu gosto dos bordados. São várias coisas interessantes que eu acho que compensa a gente adquirir para ajudar e para enfeitar a casa, né? Na feira de artesanato é possível encontrar peças de R$10 a R$300 e as novidades dessa edição são as roupas para pets e itens decorativos. Nós temos desde forro de mesa, cobre-lanche, cobre-forma, jogo americano, toalhas para lavabo, toalhas para rosto, jogo de banho, e tem variedade. E esse ano nós inovamos também com roupinha para cachorro, para pet, que é as toalhinhas para cachorro, as mantinhas para cachorro e para gato. A Feira Artesanal é um evento feito em parceria entre voluntários da Associação de Assistência à Criança Deficiente, a ACD, e o Grupo de Senhoras do Artesanato Divas, da Casa de Amizade Rotary Uberlândia Sul. Na 8ª edição, o público pode conferir em média 4.000 peças artesanais. A produção começou em fevereiro. E trabalho o ano inteiro para poder entregar para a ACD esse montante de peças aqui. A gente reúne toda quarta-feira, das 13 às 17 horas. Todo o valor arrecadado vai ajudar a reduzir o déficit da ACD. A associação atende mais de 7.000 pacientes de Uberlândia e de 48 cidades da região. O ano passado nós tivemos um déficit de 1.800.000. Esse ano caiu pela metade, o nosso diagnóstico. O que pretendemos é diminuir cada vez mais. Por isso nós temos ações como o Arraial, como a Feira de Artesanato, que acontece hoje e amanhã, e também o atendimento particular. Não vamos deixar de atender no SUS. Continuamos atendendo os pacientes SUS, mas também o atendimento particular para aqueles que precisam. Janier conta que outra ação para ajudar a ACD Uberlândia é a rifa de um violão autografado pela dupla sertaneja Vitor e Léo. Estamos realizando uma ação entre amigos. O bilhete custa apenas R$10 e pode ser encontrado tanto na ACD Uberlândia quanto no Pão de Batata. Keila participa da feira de artesanato pela 4ª vez. Ela gostou tanto das opções que vai levar vários produtos. Eu comprei porta-tabuleiros, panos de prato, porta-guardanapos, toalhas de lavabo, mas tem muito mais. Então você que ainda não esteve lá na feira pode ir nesta quinta. O evento acontece na Avenida Getúlio Vargas, número 525, no centro de Uberlândia. É de 8 da manhã às 5 da tarde. O TV Notícias de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e a sua audiência. Boa noite para você e até amanhã.